Fala, turma, beleza? Bom, nós vamos fazer a correção de mais alguns desenhos, né? Eu elaborei uma folha aqui e vamos acessar a outra câmera. Primeiro, relembrando, tá? O exercício de interpretação do desenho é um exercício de você conseguir enxergar o que o desenho significa, né? O que o desenho está te mostrando. Bom, então, eu preparei uma folha e eu fiz alguns rabiscos nessa folha para tentar mostrar como fica cada uma dessas vistas aí quando a gente pega para fazer um desenho mesmo, né? Então, a gente tem aqui o nosso desenho A, ele tem um número um pouco complexo de unidades aqui, né? Deixa eu tentar. Então, eu pintei aqui, em todas elas, a vista frontal, eu pintei em azul, mas só um pedaço da vista. A vista lateral em vermelho e a superior em roxo. Então, a gente vê que aqui, ó, é como se tivesse um quadradinho, um cubo de 4 centímetros de sendo 1 em 1 centímetro, né? Então, a gente tem 4 e ele sobe 1 aqui, ó, e faz essa rampa aqui, né? Aí ele sobe nessa aresta aqui, vai lá em cima e ele vem para o segundo aqui e desce aqui, ó. Você vê uma linha que desce a partir do primeiro, como se ele pegasse um cubo desse com 2 de altura. Muito bem, então ficaria assim, né, ó. Se a gente fosse fazer essa vista, eu já mais ou menos fiz o desenho aqui, é isso aqui, para a gente ver o azul. Essa parte que a gente vê que é reta é 2 por 1, então você tem aqui, ó, 2 por 1, ó. 2 por 1, ele encontra aqui. Por sua vez, nessa quina aqui, ó, nessa aresta, você vê que uma linha, ela se inclina e termina onde terminou essa inclinação aqui, fazendo uma rampa triangular, que você percebe que termina aqui, ó. E lá na de cima, nesse bico aqui, ó, você percebe que desce uma linha também, né? E por exemplo, quando você está com um aqui, apesar de estar inclinado e dar uma impressão, na verdade, quando você vê, isso aqui parece uma linha reta. Ela está terminando com uma linha aqui também, ó. Uma linha aqui também, ó. E essa seria a nossa vista frontal. Ok? Vou fazer um pouco mais forte aqui. Agora, a nossa vista superior, você percebe aqui no roxo que existe uma inclinação aqui, ó, no primeiro para o segundo, depois do segundo daqui dessa ponta, ele inclina mais aqui 2 e ele inclina até no final. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Isso é a vista superior. E na vista superior, você também enxerga que desse ponto aqui, ó, que é esse ponto, você tem uma linha vindo para cá. Como essa parte aqui é plana, tá vendo? Você vê ela reta, então você tem a visão desse triângulo aqui. É como se uma parede terminasse aqui, mas ela é reta para dentro. E aqui é a mesma coisa. Então você vê aqui, ó, uma linha. E agora na nossa lateralzinha aqui em vermelho, ó, você vê que começa aqui nesse ponto, aqui, ó, e termina também em um aqui em cima, ó, formando como se fosse um trapézio ali, né? E você tem uma linha assim. Entretanto, você tem que fechar o cubo. E aí você vê essa linha e vê essa linha. Então você vê que essa linha ela está distante, ó, ela termina aqui nesse ponto, para onde está convergindo todo mundo, 1 centímetro para dentro, e essa daqui 1 centímetro para dentro, depois do primeiro ali, né? Então você tem essas linhas assim, ó. Então esse é o desenho A. Tranquilo? Vamos para o próximo. A vista mais significativa desse é a vermelhinha aqui, ó. Tem um desenho, também é superior, mas ela vai mostrar esse desenho aqui, ó. Então, se a gente fosse fazer esse desenho, essa geometria, teria mais ou menos isso, ó. Beleza? E você vê que aqui, essa linha aqui, ó, ela termina na lateral aqui. Então, ela tem que ir um pouco para frente aqui, ó. Beleza? Essa é a nossa lateralzinha. Você tem que a superior, ela forma esse cantinho aqui, ó, onde você, a partir são 3 para frente, né? Ou seja, sobra um aqui, terminando nessa lateral mesmo, e entrando 1 centímetro para dentro, até aqui 1 centímetro para dentro, e a 3 aqui. A próxima linha
é essa, porque aqui é uma parede plana, né? Então, a próxima linha é essa aqui, correto? Então, você corre com 1 centímetro para dentro e termina ela na lateral. Então, você tem isso aqui. E aí você percebe que formou, né, ó, 1 centímetro esse quadrado aqui, com esse ângulo terminando 1 centímetro para dentro, ó. Então, ficou essa angulação na superior. E, finalmente, essa é a nossa frontal. Então, você vê um L aqui, ó, de 4x4, ó, um L aqui de 4x4. Essa rampa inclinada é essa rampa aqui. E essa rampa é essa rampa aqui, uma vez que essa linha, esse L de 1 centímetro, ele termina aqui. Então, você tem essa rampa de 1 centímetro terminando num quadrado de 1 por 1 aqui. Ok? Beleza? Confiou? Bem, vamos começar pela superior, que é a roxa. A superior, você tem uma linha aqui, 2 por 1. Então, consegui fazer toda essa geometria. E tem um triângulozinho aqui embaixo, ó, na superior. De forma que a gente tem a impressão que a gente vê essa geometria aqui, ó, é essa espécie de trapézio aqui. Ok? Bom, aí a gente vai para a frontal, que é azul. 1 centímetro. Beleza. Seria teoricamente isso. Aí você tem que toda essa plataforma, você enxerga, apesar de todos os ângulos, você enxerga como se fosse uma linha reta horizontal. E ainda, aqui, ó, quando essa parte está inclinada aqui, ela inclina 2 centímetros por 1. Então, 2 centímetros por 1, ó, você vê que a inclinação, ela confunde um pouco a gente, né? Mas ela está inclinando só 1 centímetro daqui, ó. Está inclinando só 1 centímetro, é isso aqui, ó. Beleza? O resto é 2 por 1 de altura. E, basicamente, é essa a vista frontal. Ok? Bom, e a lateralzinha? A lateralzinha, você enxerga aqui assim, ó. Aí você, analisando, você percebe que essa linha é plana com a linha de trás. Então, você não vê nada aqui. Porém, essa que está inclinada, ela começa com 1 centímetro e termina com 2. Então, ela termina aqui, ó. Ela termina aqui. Ok? E como você enxerga esse retângulo aqui, ó, esse 1 por 1, então ela ainda vem para cá, ó. Beleza? Para você terminar enxergando aquela parte ali. Esse pedaço aqui, ó, de 2, ó, esse pedaço aqui de 2, 2 por 2. 2 por 1, melhor dizendo, aqui é 1, ó. Está inclinado 1 com 2. Então, essa parte aqui, ó. Beleza? Essa rampa. Muito bem. Então, esse é o desenho I. Muito bem. Vamos lá. Desenho H. Vamos fazer a frontal primeiro, tá? Então, a frontal, você percebe que tem uma linha, começa nessa aresta e termina nessa parte aqui, ó. E, por sua vez, você tem aqui, ó, uma lateral de 2 centímetros terminando lá também. Então, você tem isso aqui, ó. Beleza? Passou um pouquinho ali, mas tudo bem. Quando eu olho para a nossa superior, eu vejo que existe uma linha aqui, formando um trapézio aqui, ó. Formando um trapézio aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa linha aqui, ela se confunde com essa que desce direto até a outra ponta. E aí a gente tem a nossa rampa. Então, é esse desenho. Desprezando essa partezinha que passou aqui, lógico, né? E, por fim, a nossa lateral esquerda, ela é uma linha que começa na aresta lá em cima, termina em 2 centímetros aqui, formando uma espécie de prisma, como se fosse um L aqui, né? Beleza. Então, aí você vê uma linha subindo, formando um triângulo. Beleza? Porque ela termina aqui com 2, ó, tá vendo? Essa linha termina com 2, ela termina com 2. Então, essa linha aqui, ó, ela é paralela, essa face, com a posterior. Então, essa linha é paralela com a posterior. Então, ela fica uma linha reta. Bom, vamos lá. Esse desenho aqui, vamos pela lateralzinha, ó. Lateralzinha, você enxerga uma linha descendo reta até chegar em 1 centímetro. E a partir desse 1 centímetro, uma linha que termina nessa aresta aqui, nesse canto aqui, ó, essa linha aqui, essa linha e esse ponto aqui. Então você vê como se fosse um pezinho aqui, né?
Esse triângulo aqui, ó, ele é paralelo à face posterior, ou seja, esse triângulo está aqui, paralelo a essa face aqui. Em compensação, você vê que termina nessa face aqui, que para nós essa face é esse ponto aqui, ela termina nesse ponto e ela começa lá em cima nos 2 centímetros. Então você vê uma linha assim. Bom, na vista superior, você tem o pezinho da mesma forma, só que ele é um pouco mais grosso, porque ele começa aqui, ó, com 2 centímetros e termina também nos 2, ó. Então você tem essa linha até aqui, tá vendo esses 4 quadrados, os 4 quadrados aqui, e uma linha inclinada terminando aqui nessa aresta. Então, você tem essa botinha aqui. Muito bem. E, em compensação, você tem também... Aqui é que precisa de um golpe de vista bom, porque essa superfície está inclinada. Então, você vê um triângulo que começa aqui com 2 e termina aqui com 2, ó. Aqui é 2, ó. E aqui é 2 também. Então, essa linha parece reta aqui, ó. Muito bem. E aí falta uma linha que começa nesse 2 e termina nesse 1 aqui. Na verdade, não termina nesse 1. Aqui tem 2, ó. Beleza? Ele é 1 de altura. Então, você tem uma linha aqui, ó. Bom, falta a frontal, né? Na frontal, o que que você vê? Você vê uma linha que começa aqui no 2 e termina lá em cima no 1, formando o triângulo que eu acabei de dizer. Só que você vê ele na frontal. Em compensação, você vê uma linha que começa aqui no 2 e termina lá em cima no 2. Então, é uma linha reta aqui, ó. Que, na verdade, é essa linha aqui. E você vê, então, na nossa lateral, na nossa frontal, essa linha aqui, ó, que ela começa no 1 e termina no 2 lá em cima, lá bem na ponta, lá em cima, no meio do desenho. Olha só isso. E, por fim, você vê uma que começa no 2 e termina nessa aresta aqui, lá em cima também. Essa linha que está inclinada para nós, no isométrico, ela é uma linha que fica reta na nossa frontal. Essa linha aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos começar pela superior agora, dessa vez. 2 centímetros até 2, 2 e 2, ó, 4 quadrados, ó. Ok? Na nossa, no caso da nossa superior, você vê uma linha aqui também, ó. Que é essa linha aqui, ó. Beleza? Na nossa frontal, você vê uma linha começando em 2 e terminando lá em cima. E vê a linha da rampa, que vai do início de baixo, do 2 até o 2 lá em cima. É isso aí. E na nossa lateral, você vê esse trapézio vermelho, ó. Olha só, ele termina lá no 4, começa aqui em cima no 2. Bom, aí você tem uma linha que, apesar de parecer inclinada, na verdade é essa linha reta aqui. E essa linha que está inclinada na isométrica, ela é essa linha aqui. Você, olhando a lateral, você vê isso aqui. Ok? Essa peça aqui é o seguinte, você percebe 2 centímetros e uma queda aqui para a ponta na superior. Então, vamos lá. 2 centímetros, 1 centímetro, melhor dizendo, 1 por 2, né? 1 aqui por 2, com essa queda para cá. É evidente que você vê isso. E aí, desse bico aqui, dessa aresta interna, você vê uma linha correndo aqui para essa aresta aqui de baixo. Então, forma um triângulo, é isso aqui. Agora, na nossa frontal, que é a azulzinha, você vê uma linha começando aqui no 2 e terminando lá na aresta de baixo. Ó. Começando aqui e terminando naquela aresta ali. Ó. E você vê dessa aresta para essa aresta 4 por 4. Beleza? É isso aí que você vê. E na nossa lateralzinha, você tem que começa aqui em 1 centímetro e termina lá em 4. É só isso aí. Porque aqui, ó, se a gente olhar para cá, você vai ver que essa linha tem esse ponto aqui, esse ponto aqui. Quando você vai para a segunda, é o mesmo ponto aqui, ó. Apesar de estar 2 centímetros para dentro, olhando pela lateral, é o mesmo ponto, a mesma linha aqui, ó. Então, ela inclina aqui, mas essa linha aqui, ó, é como se fosse uma rampa, onde se confunde essa linha com essa linha aqui. Então, fica assim, eu fiz mais uma linha amarelinha aqui, mas não tem nada a ver. É isso aí. Então, o desenho L, uma linha descendo, inclinada, depois os 2 centímetros descendo inclinado até o fim. Então, você tem duas inclinações, uma inclinação aqui e uma inclinação aqui. Aí, se a gente para pensar, você vê que é 1 centímetro que está aqui, terminando aqui no meio, ó. Ó, é essa linha aqui.
você vê esse trapézio aqui, ó. E você vê esse outro trapézio aqui também, ó, paralelo a esse aqui, paralelo horizontalmente a ele. Bom, na lateralzinha, o que é que nós temos? Na lateralzinha, você vê esse retângulo gigante aqui, ó, 2 por 3 centímetros. Esse retângulo, ele termina 1 centímetro antes de chegar no fim, porque tem que ter o feedback dessa linha aqui, né? Esse bico aqui, ó, ele representa na frontal essa linha aqui, ó, beleza? E aí você tem essa linha aqui, ó, que é 2 centímetros para cá, ou seja, ela termina aqui, ó, onde realmente você tem a impressão de que você enxerga um L de ponta cabeça por causa disso aqui, ó. Certo? Você enxerga um L de ponta cabeça por causa disso. E uma rampa aqui inclinada, que é essa rampa aqui, ó. É isso que você vê. E a lateralzinha? A lateralzinha, vamos começar por aqui, ó. 1 centímetro por 1 centímetro, esse pedacinho aqui, ó. Aí você vem com 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Tá aqui, ó. 2 por 2. E terminando aqui em uma aqui embaixo, ó. Beleza? Aí você terminou o desenho, só que, de novo, essa lateralzinha você enxerga, se a gente contar direitinho, você tem 1 centímetro aqui, tá vendo? Ou seja, com 1 centímetro, ela termina em 2 aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Beleza? Então você vê o L nessa região que eu pintei aqui de novo. Você vê o L na frontal e vê o L na lateral.